Amém. Dia 18 de janeiro de 2020, aqui na cidade de Goiânia, Goiás. Tô aqui na minha casa agora, irmãos. O que acontece? Acontece que eu vou pregar dessa janela aqui agora. A janela do quarto, né? E é tudo por Deus. Deus abençoe. Causa de grande ganho de lucro. Quebra suas imagens de escultura. É uma maldição. É uma maldição você ter imagem de escultura dentro da sua casa. Ah, mas eu sou católico. Mas Jesus, ele não é. Jesus, ele não é católico, nem crente, nem evangélico ou religioso algum. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E ele disse: sede santos como eu também sou. Nós temos que imitar a Jesus. Ele falou: sejais os meus imitadores. Jesus não andava com um crucifixo pendurado no pescoço, não. A cruz é sinal de maldição. Isso mesmo, nos tempos de Jesus, ele foi colocado no meio de dois bandidos. Criminosos naquela época recebiam a cruz como uma condenação. E a cruz era uma maldição. Então Jesus foi comparado naqueles tempos como um bandido, como um malfeitor, colocado no meio. De um lado um bandido, do outro lado outro bandido. A cruz não foi Deus quem criou. O diabo criou a cruz como uma maldição, uma condenação. E você anda com essa cruz, com essa maldição pendurada no seu pescoço, ou então você coloca ela na sala da sua casa. Dentro da sua casa você coloca essa maldição, porque você ouviu certa vez falar, o padre falando, que é para abençoar a sua casa, ou coisa do tipo. Mas hoje você está ouvindo o evangelho verdadeiro. E esse evangelho verdadeiro vai dizer no livro de Êxodo, capítulo de número 20, como o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, a ela não servirás, a ela não darás nenhum louvor. Então esse é o segundo mandamento da Bíblia. É um mandamento da Bíblia, para que os homens não adorem a imagem de escultura, para que os homens não tenham a imagem de escultura diante dos seus olhos. Vou ler aqui, versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então a Bíblia está dizendo: não se encurva diante da imagem de escultura, porque tudo que você faz em contrário à vontade de Deus é a maldição. Aí você vai falar: ah, mas isso está escrito no Antigo Testamento. Então faz um raciocínio comigo. Se no Velho Testamento, que era onde os homens matavam, onde os homens faziam coisas terríveis, está dizendo para você não se encurvar diante de uma imagem de escultura. Não é no Novo Testamento que agora vai ser permitido. Até no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele prega contra as imagens. Ele chega num lugar onde só tem imagens, e ali ele prega contra aquelas imagens que era o templo da deusa Diana. E ali aquele povo fica bravo, porque ali estava uma fonte de renda, um lucro para eles. Mas o apóstolo Paulo, a qual ele viu Jesus, o servo do Senhor Jesus, que foi levantado por Jesus, ele pregou contra a imagem a qual os homens adoravam. Aí você fala: ah, mas aquelas imagens eram diferentes. Realmente era diferente, só mudavam os nomes, mas elas são a mesma adoração que eles davam naqueles tempos que vocês dão hoje. Então, católico, povo duro de coração, povo que vive conforme as suas próprias leis, conforme aquilo que vocês acham que é, arrependa-se. Jesus vai voltar. E se você estiver vivendo na rebeldia desta maneira, vai ser tarde demais para você. O catolicismo é uma seita maligna. Eu vou afirmar para você com todas as palavras: nos dias de hoje, essa década a qual estamos vivendo, ano de 2020, catolicismo é uma seita do diabo. Isso mesmo, tudo que vai contra a palavra de Deus
é maldição, e sendo maldição você considera como uma seita, porque pregam doutrinas de demônios, dizendo que você vai reencarnar. Alguns padres pregam isso, o Papa mesmo, ele prega isso, fala que você vai reencarnar, sendo que Jesus falou que não. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Então, aqui acabou essa teoria de Allan Kardec, que vai reencarnar em outro corpo. Qual o corpo que Jesus ressuscitou? Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Qual o corpo que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou no mesmo corpo. Outra coisa, você coloca Maria como mãe. Nós temos um pai só. Maria não tem trono ao lado de Deus. Quem coroou Maria como rainha e como mãe foi os demônios. Ou seja, demônios colocando na mente do homem, manipulando a mente do homem para trazer mentira, tirando então a adoração e a glória de Deus para dar a adoração a homem. Maria foi uma serva de Deus, que diz então no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo de número 1, vai dizer que Maria foi uma serva de Deus. Foi apenas uma serva, ela cumpriu o propósito dela, que era gerar o nosso Senhor Jesus no ventre dela, mas isso foi concedido pela misericórdia de Deus, e depois disso ela então morreu. Obviamente que agora ela está aguardando o grande dia da ressurreição dos mortos, para serem julgadas, assim como seu pai morreu, assim como todo mundo morre, ela morreu, e agora espera o grande dia para ser julgada. Então, se arrependa e para de chamar Maria de mãe, porque Deus, Ele é pai, Ele não é mãe. Não temos uma deusa, não temos uma rainha, a palavra de Deus é quem diz isso. Se você quer viver assim, dando adoração a outro que não é Deus, então que você faça, mas saiba que hoje aqui está sendo alertado a você, está sendo pregado o verdadeiro evangelho, para que você se volte a Deus. O evangelho do Senhor não é para entregar bênção, para entregar vitória, recebe, não é para massagear o ego do homem, mas é para trazer despertamento para o teu coração, para que desta forma você possa se voltar a Deus. Hoje foi te dada uma oportunidade, glorifica a Deus, e então se volta a Jesus. É isso que Jesus Ele quer, que você venha se voltar a Ele. Buscai a Deus enquanto Ele está perto, invocai a Deus enquanto Ele pode te ouvir. Que Deus Ele abençoe a tua vida. Jesus, Ele é o caminho, e Ele está voltando. Se Ele voltar nessa noite, ou se Ele voltar, quem sabe semana que vem, você não estiver preparado, sua alma vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Se Jesus voltar, você vai ficar, e os que ficarem vão ficar para o juízo. Os que ficarem vão ficar para o juízo. Mas para pensar comigo. Se porventura no meio da noite te dá então uma parada cardíaca, porque nós não estamos livres disso, eu também não estou livre disso, não sabemos quantas pessoas que no meio da noite teve uma parada cardíaca e morreu. Então hoje é o dia do conserto. Faz um conserto com Deus, entrega a sua vida na mão de Jesus, dá ouvidos ao Senhor, para que Ele possa se tornar ao Senhor teu Deus. Confessa Jesus como seu Salvador e se arrependa, e tudo sucederá bem na sua vida, se você se voltar a Deus e dar ouvidos à palavra de Deus. Que Deus Ele te abençoe então, e aqui eu finalizo esta pregação em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, fica todos na paz de Jesus.